Olá, eu sou o professor Pedro e nessa videoaula nós vamos aprender a identificar e trabalhar com as estruturas de um projeto Spring Boot. Na aula passada nós fizemos o download do projeto Spring Boot. Se você não viu essa aula, é importante você clicar aqui novamente e acessar a aula anterior. Mas esse é o nosso site onde nós iniciamos um projeto Spring. Fazendo o download daquele arquivo e fazendo o processo de extração e colocando ele na pasta correta, nós vamos ter essa estrutura. Se você tem aqui uma outra pasta chamada projeto inicial, que é um erro que eu vejo bastante, você precisa rever a aula passada e fazer exatamente passo a passo aquilo que nós fizemos, ok? Bom, qual é o primeiro arquivo que nós temos dentro de um projeto Spring Boot? O primeiro arquivo é o arquivo .gradle. Ele nos traz aqui muitas informações, mas é aqui basicamente que vai ficar baixado todas as bibliotecas necessárias para o nosso projeto iniciar. Tá? A parte de .idea é uma pasta que a IDE, a IntelliJ IDE, cria para poder colocar aqui as configurações do projeto que você for fazer. Tá? Parece que não, mas o seu projeto possui algumas configurações. Se você vir aqui em File Project Structure, você vai ver que ele já está aqui setado qual vai ser o SDK do seu projeto. Ele já tem alguns módulos, certo? Ele já tem algumas livrarias que já foram apontadas. Um monte de coisa aqui que a própria IntelliJ IDE já configura para você sem você ver, tá bom? E aí nós temos a pasta Grandler, e aí dentro dessa pasta também nós temos aqui alguns arquivos que não vão nos interessar agora, tá? São os arquivos de build também de projeto. Nós temos aqui a pasta src, nós vamos falar dela um pouquinho mais tarde, tá bom? E aqui nós temos o arquivo gitignore, que ele já vem de padrão aqui dos projetos Spring. O que é esse arquivo gitignore? Bom, se você ainda não viu, não sabe o que é Git, o Git é uma forma de você poder fazer o gerenciamento do seu código. Para você não ter que ficar fazendo o download do seu código, colocando ele no pendrive, colocando em outra máquina, nós utilizamos o Git, mais especificamente o GitHub. E é aqui que se você fala quais arquivos você quer que sejam considerados no seu processo de Git, no seu processo de salvamento de arquivos. A gente vai abordar essa questão um pouco mais tarde, mas aqui, basicamente, nesse arquivo, você está dizendo para o Git o que você não quer que seja considerado na hora de salvar o seu projeto. Vou te dar um exemplo. Se você tiver aqui, por exemplo, algum banco SQL, né? Ou mesmo até as configurações da sua .idea, e você não quer passar isso para outros usuários, então você pode simplesmente colocar eles aqui. Repara que por padrão, olha, ele até vem já com aqui o idea como gitignore, tá bom? Em seguida, nós temos o arquivo build.gradle, e é aqui nesse arquivo que nós fizemos aquela configuração naquela página inicial do Spring. Vamos abrir novamente? Então aqui a gente fala se ele vai ser do tipo Gradle, se a gente fala, se vai utilizar o Java, a versão do Spring Boot, olha lá, 2.5, 2.5, as dependências, né, que vão ficar aqui, olha aqui todas aquelas dependências que nós baixamos, né? A gente vai utilizar algumas dependências, ele fala aqui o tipo de pacote, o Java, então olha aqui, ó. Se você precisar utilizar em outra máquina que não tenha Java 11, basta trocar aqui para Java 8, por exemplo, tá? E é aqui que vai ficar nossas configurações de build. Caso você queira instalar uma outra dependência, basta vir aqui e acrescentar essa linha, tá bom? Aqui nós temos um arquivo de Gradle, ele é um executável, então é em cima desse arquivo aqui que nós vamos executar o nosso projeto de fato, tá? Isso aqui vocês não precisam abrir ele, mas entendam que ele é apenas um arquivo responsável por executar o projeto, tá? Tem o Gradle.bat, que também não é um arquivo importante aqui, ele é apenas um arquivo de execução. Temos aqui também um arquivo de help, né, onde você pode utilizar aqui aquelas kickstarts, né, do projeto Spring. Você pode vir aqui e pesquisar sobre várias coisas. Olha, tem um módulo aqui só sobre TimeLeaf, tá bom? E nós temos também um arquivo de settings.gradle, que ele fala qual é o nome do seu projeto, tá bom?
Então vamos trabalhar com isso agora também. E aí o que nos interessa realmente é a parte do SRC. Dentro dessa pasta nós temos aqui duas grandes divisões, a parte de main e a parte de teste. Na parte de teste, nós vamos ter aqui os arquivos de teste do Java. Você repara que ele já vem aqui com um testezinho. E o que é o teste na programação? O teste é uma forma de antecipar erros que nós temos na programação, tá? Nós não vamos trabalhar com teste agora, mas eu quero que você entenda que existem apenas essas duas grandes divisões e que se você quiser escrever qualquer coisa no seu código agora, não vai ser dentro dessa parte do teste, tá bom? Prosseguindo aqui no main, nós temos ainda duas grandes divisões, Java e Resources. Bom, a parte de Java, ela fala sobre os arquivos de programa, né? São os nossos códigos, é aqui que vai vir o nosso código Java de fato. E aqui na parte de Resources vai ser tudo relacionado à página. Então você vai conter aqui os arquivos static e templates. Aqui dentro de templates vai vir a sua página HTML mesmo. Então, se eu quiser criar uma index, aqui seria o local correto, tá? Se eu ainda quisesse criar aqui dentro da minha static, criar dentro da minha template alguma página, por exemplo, do tipo CSS, então vou colocar aqui style.css. O local correto não seria esse, tá? O local correto seria aqui dentro de statics. Então, aqui dentro de statics vai vir os meus arquivos JavaScript e os meus arquivos style.css ou do tipo CSS. Então, vou colocar aqui apenas um JavaScript, javascript.js, só para vocês terem uma ideia. Tá? E uma outra coisa que eu gosto de fazer é separar ainda em diretórios. Então, se eu tenho aqui um index, eu coloco aqui os meus JavaScripts daquela index, tá? Uma boa prática também é você colocar aqui nos seus arquivos os nomes da página também. Olha, então coloca index.js e index.css para indicar que é daquela página assim. Mas ficou um pouco estranho aqui, certo? Vamos criar mais um pacote e ver o que que dá. Vamos colocar aqui page 1. Certo? Repara que ele criou essa estrutura aqui dentro, mas eu não queria fazer dessa forma. E aí eu posso vir aqui em Packages, olha, Project Files, e ele já vai me dar uma outra forma de olhar aquilo ali. Vamos abrir aqui o Resources, vamos apagar isso aqui por enquanto. E eu não, e tá vendo, ó? Aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Repara que naquela hora ele havia criado aqui aquela estrutura dentro do index. Então aqui dentro do page 1 eu posso criar o meu javascript.js e dentro aqui do templates o meu page 1, por exemplo. Poderia ter chamado de login, né? Page 1. Então é essa estrutura que eu costumo utilizar, que eu gosto e acho que fica bem interessante aqui. Aí seguindo, nós temos ainda o application.properties. Esse arquivo é extremamente importante. É dentro desse arquivo que geralmente vem as nossas configurações de banco de dados e muitas vezes configurações de execução, tá bom? Nós vamos trabalhar com ele no momento oportuno. Seguindo ainda, nós temos aqui aqueles pacotes que foram criados, tá vendo? Java com projeto inicial. Se você vir aqui no seu projeto, você vai ver que ele vai respeitar essa nome de pacote aqui, ó, .com projeto inicial. Então, se você vir aqui, olha, .com projeto inicial. Foi essa estrutura que ele criou para você. No Java, os pacotes nada mais são do que pastas, tá? Pastas e estruturas de pastas as quais você organiza o seu projeto. E aí, descendo, né, a gente vê que existe essa classe Java aqui, decorada com Spring Boot Application, tá? Com alguns imports. Repara que esses imports vêm do Spring Framework. E a coisa mais importante aqui é que dentro dessa classe que está decorada com Spring Boot Application, é que você tem uma classe de inicialização muito semelhante àquela do projeto Java comum, que é Public Static Void Main String Args. Então, é aqui que o teu projeto vai iniciar. A gente pode iniciar o projeto clicando aqui com o botão direito, tá?
e vindo aqui, ó, projeto inicial main. E agora o nosso projeto está iniciado, tá bom? O nosso projeto Spring Boot. Você não precisa fazer nada aqui nessa página, tá? E a única coisa que você vai fazer agora é testar o seu projeto. Eu vou abrir aqui uma página, né? Deve estar iniciando aqui. E aí ele fala que o Tomcat foi iniciado, vamos ver em qual porta, ó, na porta 8080, tá? 8080. E aí você vai reparar que se você vir agora aqui no seu navegador digitar localhost, 8080, a tua aplicação está iniciada. Ele provavelmente abriu aquela index, correto? Porém, a gente não quer que ele tenha esse comportamento aqui. Então, enquanto a gente não está trabalhando com páginas, e quando a gente fala aqui coloca index, pessoal, ele tem esse comportamento, tá? Eu vou só parar esse aqui, vou pausar o projeto e abrir de novo, para ele poder ter um comportamento um pouco diferente, que é o mais comum geralmente quando a gente inicia um projeto Spring, tá? E olha só, esse é o comportamento mais comum. Ele fala que não existe nenhum tipo de mapeamento para essa URL aqui, tá bom? E essa aqui é a mensagem inicial. Isso aqui significa que o teu projeto Spring está funcionando corretamente, ok? Então, muito obrigado. Nós fizemos aqui o reconhecimento do projeto Spring e sua inicialização. Obrigado. Boa tarde.